Ó Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos desfrutar do sábado da segunda semana do Alimento Diário, que tem como título O Mistério da Iniquidade, parte 1. E o ler com oração de hoje está em 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ó Senhor Jesus! O título do sábado é O Anticristo, Características e Feitos. Uma vez que vimos os 7 eventos principais acerca da parousia do Senhor, voltemos ao segundo capítulo de 2 Tessalonicenses. Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade. Não se demover da mente quer dizer não deixar a mente ser abalada, sacudida. Nestes dias, o inimigo quer abalar nossos pensamentos. Não lhe permitamos. A expressão com facilidade no grego significa de maneira rápida, de imediato, isto é, ouvimos a palavra e a apreciamos, mas vem o inimigo e abala nossos pensamentos e o que ouvimos vai embora. Paulo ficou surpreso com o que ocorreu com os tessalonicenses. Ele lhes falou certas palavras, mas o inimigo veio para abalar o pensamento deles e fazê-los mudar a forma de pensar. Paulo também lhes advertiu que não temessem nem ficassem alarmados pelos ensinamentos dos falsos espíritos ou falsas cartas e epístolas, dizendo que o dia do Senhor tinha chegado. Eles não deveriam acreditar. No fim dos tempos, virão espíritos falsos e falsos profetas. Precisamos conhecer a palavra para podermos provar os espíritos. Precisamos atentar para esses versículos, porque estamos chegando ao tempo do fim, e falsos espíritos vão aparecer cada vez mais. Ó Senhor Jesus! Precisamos apegar-nos à palavra profética, ler a Bíblia, conhecer as Escrituras, a fim de não ser agitados de um lado para outro, como meninos por qualquer doutrina. Leiamos livros como Fundamentos da Fé Cristã, 40 lições essenciais para a vida cristã, Fundamentos da Liderança Cristã, publicados por esta editora, para nosso aperfeiçoamento e fundamentação na verdade. Desse modo, podemos obter, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, discernimento de espíritos. Por meio da palavra, podemos discernir espíritos diferentes e saber o que é do Senhor e o que não é. Lemos ainda: Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A vinda do Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia. É um acontecimento bem definido. Apostasia significa separação, abandono, deserção, desvio. Nos dicionários em português, essa palavra quer dizer renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, mas a palavra grega significa separar. Apostasia é desconexão. O inimigo quer desconectar-nos da palavra profética, da Bíblia, de Deus. Primeiramente vem a apostasia, para ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, e só depois acontecerá a vinda do Senhor. A profecia fala que o Senhor não voltará antes que apareça esse desvio, essa apostasia. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Alguns vão se afastar da fé, abandoná-la,
desconectar-se dela. Devemos ficar atentos a isso. O Senhor não voltará antes que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Mencionaremos a seguir algumas de suas características com as referências bíblicas. Encorajamos o leitor a ler com atenção todos os versículos citados. Como homem da iniquidade, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ou o iníquo, no versículo 8. Ele é descrito como o pequeno chifre de Daniel 7, versículo 8, versículos 20 e 21, que tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ele magoará, desgastará, consumirá, atacará os santos do Altíssimo, crentes e judeus, e mudará os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 3 anos e meio, o período da grande tribulação. Isso está no versículo 24 e 25. Em Daniel 8, versículos do 8 a 12 e 23 a 25, ele é também descrito como um pequeno chifre, que será extremamente poderoso e profanará o templo que terá sido reconstruído antes da grande tribulação. Ele fará um acordo de paz com Israel por 7 anos, mas na metade dos 7 anos violará o acordo e invadirá Jerusalém com seu templo. Isso está em Daniel 9, versículo 27. Em Apocalipse 13, versículos do 1 ao 8, ele é descrito como a besta que emerge do mar. A aparência desta besta aqui é combinação dos 4 animais de Daniel 7. A besta será um líder carismático que trará paz a toda a terra. Na metade dos últimos 7 anos, será ferido de morte, mas ressuscitará e se tornará o anticristo. As pessoas se maravilharão desse milagre e o seguirão. Quem busca apenas milagres hoje, naquele dia crerá nesse milagre. Ó Senhor Jesus! Por isso, em vez de buscar apenas milagres, devemos estar focados na palavra do Senhor e desfrutar a graça do Senhor Jesus em meio aos sofrimentos. Em meio às tribulações, o Senhor nos diz: a minha graça te basta. A besta se levantará contra Deus e seu povo e receberá autoridade para agir por 42 meses. Ela não obedecerá a nenhuma lei, homem da iniquidade, e não estará debaixo de nenhuma autoridade. Ela perseguirá o povo de Deus e proferirá arrogâncias e blasfêmias contra Deus, para difamar seu nome e difamar o exército dos vencedores que estará com o Senhor. Isso está em Apocalipse 13, versículos do 4 ao 7. Os habitantes da terra adorarão a besta e sua imagem, e receberão a marca da besta na mão direita ou na fronte. Sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Isso está nos versículos 8 e versículos do 12 ao 18. No final da grande tribulação, pelejará contra Cristo e seu exército, mas será derrotada, aprisionada, e junto com seu auxiliar, o falso profeta, será lançada viva dentro do lago de fogo. Isso está em Apocalipse 19, versículos do 1 ao 20. O anticristo é também chamado filho da perdição, porque se perderá, isto é, será destruído. Em Daniel 8, 25, vemos que o que o inimigo quer é nos fazer viver despreocupadamente, achando que nada acontecerá. É assim que ele destruirá a muitos. Naquele dia, porém, quando o anticristo se levantar contra o Senhor na batalha do Armagedon, o Senhor o destruirá com a espada que sai da sua boca. Aleluia! Os 3 livros da Bíblia em que o anticristo é revelado com detalhes são Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse.
Nesses livros, ele é apresentado como o quarto animal, em Daniel 7, o pequeno chifre, em Daniel 8, o príncipe, em Daniel 9, o rei do norte, em Daniel 11, o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo, em 2 Tessalonicenses 2, a besta, em Apocalipse 13, e o anjo do abismo, em Apocalipse 9. Para melhor compreensão das visões de Daniel, nos capítulos 2, 7, 8, 9 e 11, sobre o Anticristo e o seu império e a grande tribulação, disponibilizamos o quadro comparativo da página seguinte. Louvado seja o Senhor. Pergunta: quais os 3 livros da Bíblia em que o Anticristo é mencionado com detalhes? Amém, amados. Aleluia. O alimento diário de hoje, como nós vimos, já tem como título o Anticristo, características e feitos, né? E o orar ler vem mostrar para nós, de certa forma, um versículo de advertência lá de 1 João 4:1, que fala sobre os espíritos, né, enganadores que surgirão nos últimos tempos, né? Ou seja, nos últimos dias. E são espíritos, amados, que mentirosos, né, da parte de Satanás, e que não falam a verdade, né? Pelo contrário, mentem. A gente viu há anos atrás que alguns profetas, né, entre aspas, profetizavam sobre o fim do mundo, né? Que tudo ia acabar. E a gente sabe que isso não aconteceu. Então são espíritos desse tipo aí que no final dos tempos se intensificarão e surgirão cada vez mais, né? Por isso que cada um de nós que temos o Espírito de Deus em nosso espírito, precisamos, amados, ter essa clareza no espírito de que quando um espírito desse tipo surge falando mentiras, a gente consegue detectar, porque em nós há o Espírito da verdade, o verdadeiro Espírito de Deus. E graças ao Senhor, porque esse Espírito de Deus está em nós, né? E conseguimos detectar toda mentira, todo engano, né? Senhor Jesus, aleluia por isso. Por outro lado, o alimento diário está falando bastante sobre o anticristo, né? Como Tessalonicenses fala, o iníquo, né? O filho da perdição. E são três livros na Bíblia que relatam, que falam sobre esse homem, né? Um deles é Daniel, lá no Antigo Testamento, né? Daniel 2, Daniel 7, 9, e o capítulo 11 também. E no Novo Testamento é 2 Tessalonicenses e também Apocalipse, né? Apocalipse 13 e 14 fala bastante sobre ele, né? E sobre seus feitos também. E é interessante porque o anticristo, quando ele vai surgir, como a gente viu sobre as 70 semanas de Daniel, né? Foi lido. E na última semana, essa semana, como a gente viu, não é de dias, mas sim de anos, né? E esse homem, depois de 3 anos e meio, ele vai ser golpeado, né? E vai morrer. Apocalipse descreve isso bem direitinho. E mostra para nós que ele, ao 3º dia, ele ressurgirá. Senhor Jesus. Irmãos, para quem, filhos de Deus, né, que gostam de milagres, né, vivem buscando Deus apenas por conta dos milagres, amados, vai ser enganado nessa época. Por quê? Porque isso vai ser um grande milagre que o anticristo vai fazer, a sua própria ressurreição. Só que esse homem, amado, não tem nada de Cristo, só no nome, né? Que na verdade ele é anti, porque ele é contra tudo que é de Cristo, né? E ele vai estar nesse período da grande tribulação, nesse período que ele viver aqui na terra, ele vai estar sob a eficácia de Satanás. Ou seja, o poder de Satanás vai estar nele. Por isso que ele vai ter poder aqui na terra. E a Apocalipse descreve bastante sobre ele, né? Os seus feitos, o que ele vai fazer. Ele colocará uma imagem, né, dentro do templo em Jerusalém. E essa imagem vai falar abominações e blasfêmias contra Deus e, claro, e perseguir aqueles cristãos daquela época que estiverem aqui na terra. Amados, queira Deus que nós não estejamos, né? Antes disso, o Senhor possa nos arrebatar, nos tomar para Ele. Senhor Jesus. E graças ao Senhor, porque hoje o Senhor está nos revelando toda essa palavra
com toda essa revelação e clareza para nós, justamente para que cada um de nós, amados, nos preparemos, né? Busquemos o Senhor hoje com realidade, para quando o Senhor voltar, que o reino dos céus se manifestar, nós possamos ser arrebatados junto com Ele, amém? Louvado seja o Senhor. Que os irmãos possam ler os versículos propostos no dia de hoje do alimento diário, que são bastantes, né? E possam construir essa palavra para ficar claros e praticar essa palavra até a volta do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor, amados. Aleluia.